E agora estão fazendo meia hora, porque eu notei que as últimas filmagens ficaram meio embaçadas. A resolução ficou muito legal, não. Mas Deus está providendo uns instrumentos novos aí, em nome de Jesus. Então o que acontece? Os pães aqui era sem fermento, né? Quando a gente lê Isaías 53, e diz assim, ó, e Deus levou sobre si as nossas enfermidades. A gente acha que é doença, correto ou não? Sim. Só que tu já ficou doente? Já. Eu já fiquei doente, eu fico doente, o tempo virou, acabou comigo. Poeira, mofo, acabou comigo. Então o que acontece? Se eu olhar assim, peraí, se Deus levou sobre si as minhas enfermidades, Deus levou sobre si as minhas enfermidades, por que eu estou doente? Ali não é enfermidade original, no hebraico. Ali é pecado. Porque é o pecado que gera morte. A doença ali é na alma. Entendeu? Então o que acontece? Ali não é enfermidade física. Porque, gente, Eliseu morreu doente. Eliseu morreu enfermo. Eu acho interessante que a água que eu levo para a vida dos outros não é a mesma água que me cura. Porque senão eu vou me achar um Super Saiyajin. Vou me achar um Dragon Ball Z. Tá entendendo? Vamos lá. Pois é. E outra coisa que eu preciso falar aqui rapidinho é que esse pão aqui, ele tinha que ser feito em 18 minutos. Pegava o trigo. Qual é essa massa aqui, mitzvot? Ela é trigo, azeite e água. Misturava rapidinho aquilo ali. E depois de misturar rapidinho, levava para o forno. Por quê? 18 minutos o trigo já começa a fermentar. E se tiver fermento na massa, estraga toda a massa. O que é fermento? Fermento é um pó químico que faz de um trigo podre, uma massa podre. Esse pão aqui representa Cristo. Opa! Não tem. Em Cristo não tem podridão. Posso falar aqui? Posso. Por isso que o pão da ceia, ele não pode ter trigo. Ele não pode ter fermento. Não pode. Eu não posso pegar o pão. Eu sei que isso aqui, eu sei que muita gente vai ficar assim, ó. Eu não posso pegar o pão e comprar numa padaria e chegar aqui e falar que esse pão é o corpo de Cristo. Por quê? Porque quem fez o pão? Padeiro. O padeiro. Será que o padeiro é evangélico? Às vezes o cara soltou de fato assim, ó. Fumou um cigarro, apagou o cigarro lá e faz o pão. Esse pão é Cristo. Qual é a nossa orientação onde a gente passa levando a palavra? Faz o pão em casa. Esse é rápido. É uma massa, trigo, azeite e água. Acabou. Mexeu rapidinho e levou no forno. Antes de 8 minutos está pronto. E quando estiver pronto, eles têm que comer em 4 minutos. Está pronto, botou na mesa, eles comem. Tá? Não quer dizer que botou aqui, você tem que comer em 4 minutos. Mas pelo menos a massa, não deixa fermento na massa. Eles levam tanto a sério, tá? Eles levam tanto a sério. Alguém vai falar assim, mas isso aí é coisa de judeu, judaizante. Batismo também. Esse batismo é no Novo Testamento. Batismo começa lá no Antigo Testamento. Apresentar criança começa no Antigo Testamento. Entendeu? Então a Bíblia é o nosso manual de fé, de prática e de conduta. Né? Então é uma coisa simples. Né? Tipo assim, eu sei que ninguém é obrigado a fazer, tá? Só uma biblicamente. A ceia é à noite. Então, na tardinha, faz o pão. Trigo, azeite e água. Simples. Mexeu, levou no forno e está pronto. Ok? Amém, irmãos? Amém. Tá, biblicamente, tá, gente? Igual criança, apresentar criança. A gente apresenta a criança no altar porque Jesus foi apresentado, né? Só que a gente quebra algo que está ali. Porque Maria foi levar Jesus para ser apresentado, mas ela levou a oferta. A gente apresenta a criança na igreja e a pessoa não traz a oferta. E lembrando que Maria está com a maior oferta nos braços, que é Jesus. Que é a oferta que foi dada por nós. Sabe o que eu aprendo? Quanto mais Jesus me dá, quanto mais Deus me dá, mais eu tenho que entregar. Ela está com a maior oferta, mas está cumprindo. Entendeu? Então, isso aqui é biblicamente, tá? Biblicamente, tá? Logo após... deixa eu falar para isso aqui também, rapidinho. Em Israel, nesse período aqui, você não vê o mercado
com as gôndolas de trigo abertas, tampa tudo. De tão a sério que eles levam. E na casa onde eles moram, eles lavam o telhado, desculpa a expressão chula que eu vou usar aqui agora, tá? Porque se um pombo comer um pão e passou por cima da casa e ele tiver defecado na casa e tiver trigo, eles quebram a Páscoa deles. Olha como é que eles levam a sério. Então eles lavam um telhado para não ter contato com fermento nenhum. Porque o pombo pode comer e fazer a necessidade e quebrar a Páscoa deles. De tão sério que eles levam. Tá? Primícia. O que aconteceu aqui depois do sepultamento? Ao terceiro dia. Ressuscitou. Opa, botar vermelho. Ah, botar vermelho, já foi vermelho? Pastor, se quiser apagar esse negócio aí, pode apagar? Pode apagar? Pode? Pode. Acho que isso aqui ficou bem fácil de escrever também. Ih, rapaz, ficou pequeno, hein? Ó. Tipo assim, ó. O professor, eu fiz sempre com pão assim, sempre com assim. Amém. Se puder fazer assim, é bíblico. Tá? Ó, ressurreição. Lembra que aqui ele é a primícia, tá? Ele é a primícia. Ele vai se apresentar ressurreto primeiro a quem? Primeiro a quem? Crianças? Maria, né? Maria Madalena. Madalena. Detalhe interessante é que ela vai achar que ele, depois que ela achar a pedra removida, e detalhe que ela está levando especialistas para poder ungir o corpo, porque ela cria na ressurreição dos mortos, e na ideia dela, quando Jesus ressuscitasse, para ressuscitar cheiroso. Só que ele só poderia ressuscitar cheiroso se ele passasse pela decomposição, mas ele não passou pela decomposição. Então ela não precisava levar um azeite, porque o corpo dele não passou por estado de putrefação. Nós passamos por estado de putrefação quando a gente morrer, porque a gente carrega a morte dentro da gente. Quando a gente morre, o nosso organismo para de metabolizar. E células importantes para o metabolismo, o potássio, os minerais, vão morrendo. E quando esse potássio morre, assim que o oxigênio acaba, ele já emite sinal para o intestino e para a mucosa nasal, aonde bactérias saem do intestino, se aloja do lado, nos dois lados, e também da mucosa nasal, onde vai comer o homem ou a mulher de dentro para fora. É o pecado que o homem carrega dentro dele. Todos nós carregamos a morte dentro da gente. Todos nós. É morrer, primeiro dia, a pele muda, o olho incha, o olho fica amarelo, no segundo dia dá bolhas no corpo, terceiro dia explode tudo e começa a feder. 4 dias o cérebro vira uma massa cinzenta, um mingau escorre pelo nariz. Por isso que coloca pano, para não sair pelo nariz nem pelo ouvido. Esse é o corpo humano. Só que Cristo não tinha pecado. Se ele não tinha pecado, não vai entrar em decomposição. Está lá em Salmos. Se você quiser, até pego com vocês aqui. Está lá em Salmos. E também está lá em Atos. Quando Pedro está pregando, ele fala assim, e o corpo dele não viu decomposição. Porque a morte estava fazendo uma autópsia nele. Na mente, no pé, no olho, na mão, no pé. Ele passou por uma autópsia. E não foi achado pecado nele. Portanto, no primeiro dia, estava intacto o corpo dele. Segundo dia, intacto também. Aí a morte deu ruim. Chefe, ele vai vir aí. Gênesis 3 diz, ele vai vir aí. Tá? Porque correntes da morte lançaram sobre ele, mas nenhuma delas pôde deter ele. Gente, o mesmo Espírito que ressuscitou ele
Nós carregamos ele dentro da gente e vai ressuscitar a gente também. Oh, glória. Oh, glória. Detalhe, é que Maria Madalena vê ele como um jardineiro, como um hortelão. Aí isso aqui joga ele lá no Jardim do Éden. Quando Maria podia tocar na árvore da vida, que era ele, e não tocou. Aliás, Eva podia tocar na árvore da vida, que era ele, falei Maria, né? Eva podia tocar na árvore da vida, que era ele, e não tocou. A restrição era para não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Como ela não tocou lá, aquela quer tocar nele. Diz a Bíblia que ela vem para cima dele. Rabone e vem para cima dele. Ele fala assim, ô Maria, não me toques. Não subi para o meu pai ainda. Porque ele é a primícia. Você não pode tocar na primícia. Ele é a primícia. Só que a Bíblia diz que Maria chorava. Gente, pega isso aqui. Maria chorava. Aí, no grego diz assim, quando ele volta, fala assim, ó, Maria, não me detenhas. Gente, isso aqui é muito forte. Sabe, de cana, oh, Jesus. Sabe o que estava detendo Jesus ali, de subir para o Pai? A lágrima dela. Ele ia, Maria começava a chorar, ele, Maria, não me detenha. Oh glória, oh glória. Gente, porque a gente acha que Cristo não se compadece da nossa dor. Ele se compadece sim. Quando ele entrou na aldeia de Betânia, todo mundo chorando. E sabendo que todo mundo estava chorando, triste, Jesus chorou. Porque ele compadece da nossa dor. Ele vê a mulher levando seu filho, saindo da cidade de Naim, diz assim, ó, mulher, não chores. Oh, glória. Ele entra na casa de Jairo, diz, ó, não chora não, não chora não. Por quê? Porque o choro mexe com ele. Oh, glória. Nós não temos um Deus que não se compadeça de nós, irmãos. Oh, glória. Nós temos um Deus que nos assiste de perto. Glória. Oh, glória. Então Maria estava detendo ele. Maria, não me detém. Primeiro ela quis tocar, depois ela está detendo ele. Porque ele precisa ir ao Pai. Por quê? Ele precisa ao Pai, gente, isso aqui é muito forte. Ele precisa ao Pai para poder, ele precisa ao Pai para ele poder entrar no santuário celestial. Ele precisa abrir o caminho, que está os dois querubins, porque ele venceu a espada. Tá? Isso aqui é a espada que estava na cruz, que é a cruz. Se você virar a espada. Então ele precisa abrir a porta, passar pelo átrio, ir para o lugar santo e ir para o lugar santíssimo, onde o véu se rasgou. O véu se rasgou não é para mim entrar, é para o Espírito Santo sair e vir. Meu Deus. Porque já ele falou assim, ó, fica aqui que eu vou rogar ao Pai para enviar o Espírito. E ele insistiu, olha a insistência, vai Espírito, primeiro dia nada. Nós já estamos aqui já, mas vou desvoltar para ele de novo. Vai Espírito. Porque, gente, o Espírito é santo, ele é puro. Só que o Espírito sabe que ele vai vir a morar em alguém que peca, em alguém que erra, em alguém que vacila. Só que mesmo assim, ele veio. Glória. Eu acho lindo que nós não somos pousados nem visitação. Nós somos morados do Espírito Santo. Só que pega isso aqui. Quando ele fala lá no Éden, que a mulher daria dor, ele iria multiplicar a dor. Você fala, acho que eu não falei ainda. Olha que pérola. Que ele disse que iria multiplicar a dor da mulher. Correto? A dor do parto. Você que conhece e sabe, tem como fazer multiplicação a partir do zero? Não. Hã? Sim ou não? Não. Não. Porque o que é zero vezes zero? Zero. Não existe, não tem como, né? Porque não existe multiplicação a partir do nada. É aí que muitos erram dizendo que o primeiro filho, aliás, o primeiro ser que Eva gerou não foi menino. Vamos lá para o texto, vamos lá. Gênesis, vamos lá, deixa aberto aí, vamos lá, Gênesis, vamos lá. Gênesis 3. Vamos lá, Gênesis 3. Está Gênesis capítulo 3. Amém. Amém? Olha o que diz Gênesis capítulo 3, versículo 15, ó. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse,
Disse o quê? Disse o quê? Multiplicarei grandemente a tua dor na tua conceição. Mas pega isso aqui, a palavra multiplicarei. Tem como multiplicar a partir do nada? Não. Ela já tinha filhas. Quer que eu feche esse mistério aí? Passa agora para Gênesis capítulo 4. Achou? Vamos ler a partir do versículo de número 8. Acharam? Gênesis 4, 8. Ó. Lembra que Caim é filho de quem? Não é? Opa. Vamos lá, ó. Abel e Caim são filhos de quem? Pode não, irmã. Pode não. Adão, Caim. Adão, meu pai. Caim e Abel são filhos de quem? Hã? Abel e Caim são filhos de quem? De Adão. De Adão. Tá, filho de Adão. Marca que esses dois são meninos, são homens, né? Mas pegadinha, né? É. Ó, os dois são filhos de Adão e Eva, tá? E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu o que? Estando eles no campo, levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Uma observação aqui rapidinho, você precisa falar, a gente vai construir uma ideia aqui rapidinho, tá? Lembrando que Abel ofereceu as primícias da sua cria. Já Caim deu ao cabo de dias da sua colheita. Quando Abel entrega no capítulo 4, versículo 4, o primeiro animal das suas crias é primícia. E quando Abel entrega no final dos dias, não é mais primícia. E diz a Bíblia que Deus olhou para Caim e depois passou a oferta. Porque primeiro Deus olha para mim, depois olha para a minha oferta. Olha para Caim e para a oferta, Deus não aceitou. Aí ele vai dizer assim, ó, se tu fizeres o certo, não serás aceito? Porque, irmão, as coisas para Deus não é de qualquer maneira. Exemplo aqui, vou dar cuidado para me ensinar a Jéssica. Ela vem aqui, irmão, eu vou cantar um hino, se eu errar, não me perdoe, então não canta não. Pegou? Porque para Deus é o melhor. Se não ensaiou, não canta. Ensaia e canta, canta o melhor para Deus. Irmão, cuidado para o pastor Carlos Santos pregar. Ó, irmão, não espere nada de mim, não. Eu vou pregar. Não precisa esperar de você, eu espero de quem? Então não pregue. Entendeu? Então, para Deus é o melhor. Então, detalhe, ele fala assim, Caim, se tu não fizeres o certo, não serás aceito? Eu dei uma aula dois dias atrás agora, segunda-feira, e eu falei dentro da aula, sobre o jejum. As pessoas acham que o jejum é para os outros, e não é. Vou jejuar para fulana, não existe. Vou jejuar para Bertão, também não existe. Vou jejuar meia-noite até 8 horas da manhã. Dormiu de meia-noite, às 8 horas da manhã, Deus, me entrega o meu jejum. Gente, eu estou dormindo, não existe. Tá? Então a gente erra muito por falta de conhecimento. Tá? O jejum, primeiro, é para mim afligir minha alma. Afligir minha alma. Segunda coisa, para mim se arrepender. Lembra quando Deus falou que iria destruir Nínive? Lembra? E o povo se arrependeu? Olha que poderoso. Deus avisa para Jonas que vai destruir Nínive. O que Jonas faz? Faz igual muitos profetas fazem, nós não podemos fazer isso. O que ele faz? Quando Deus volta atrás, o povo se arrepende no jejum, 3 dias sem comer, 3 dias sem beber, e até os animais jejuaram. Mulher, criança, todo mundo jejuou. Deus automaticamente voltou atrás. Por quê? Porque o jejum de arrependimento, Deus muda decreto. Vou repetir. O jejum faz com que Deus muda decreto. Tá? Lembra que lá em Jeremias 18, Deus vai dizer assim, ó, se eu falar que vou destruir uma nação e essa nação se arrepender, eu volto atrás da minha palavra. Por quê? Porque o jejum mudou o decreto. Os judeus dizem que existem 3 coisas que fazem mudar o decreto. Primeiro é tzedakah. O que é tzedakah? É eu ver alguém passando fome e lá alimentar aquela pessoa. Tzedakah. Aí Davi vai dizer assim, ó, eu nunca vi um justo. A palavra tzedakah é justiça, fazer justiça. Vem da mesma raiz da palavra justo. Davi está dizendo assim, eu nunca vi
Quem faz o tzedakah desamparado. E nem a sua descendência mendigar o pão. Pegou? Quando você faz o tzedakah para alguém, você não é desamparado, nem a sua descendência passa necessidade. É como você fala assim, ó, no mundo espiritual, o meu filho, a minha filha, nunca vai depender que alguém pague uma cesta básica para ela. Porque Deus vai fazer isso também, igual fazendo para os outros. E também o jejum e o arrependimento. Tá? Voltando para cá de novo. Então, Deus está dando a oportunidade de cair e fazer melhor. Voltando para Jonas aqui rapidinho, para ele poder voltar aqui. Jonas fez uma coisa que a gente não pode fazer. O que Jonas fez? Ele abriu a carta antes de entregar para o destinatário. Exemplo, Deus me deu algo para entregar para o Diego. Aí eu chego para Bertano e falo assim, ó, Deus me deu algo para o Diego, ó. Não é legal não. Eu abri a tua carta para os outros em vez de falar para você. Isso é errado. Já aconteceu isso? Alguém fala assim, pastor, Deus me deu um sonho de tal. Sim. E te contar? Mano, tem que ir lá entregar folha e tal. A não ser quando é algo muito grave, você tem que levar para o pastor e tudo mais. Mas às vezes a pessoa não é nem tua ovelha, né? Mas tá abrindo a carta dos outros. Aí porque Deus vai dizer assim, ó, não foi assim que eu disse, estando na minha cidade. Mas Deus não mandou você abrir lá, quando você abrir em Nínive. Às vezes não é nem da igreja. Às vezes não é da igreja. Isso aí. Então isso é muito sério, tá? Voltando para Caim aqui. Deus dá a oportunidade de Caim fazer melhor. E Caim não faz. Porque ao invés de fazer melhor, Caim prefere matar. Veja como faz muitas pessoas por aí. Você canta, e a pessoa tem a oportunidade de ensaiar, fazer uma aula de canto, se aperfeiçoar, mas não quer, mas quer te matar. Isso é síndrome de Caim. Só que vamos amar um pouquinho, vamos lá. Ó. Versículo 9, do capítulo 4. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, não sou guardador do meu irmão? É uma pergunta, não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Uma pergunta. Ele disse, Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Você vê que Caim está morto, mas o sangue está clamando. Posso liberar algo aqui? Quando você, por uma palavra, por uma atitude, você espiritualmente mata o irmão na igreja, aquelas pessoas que iam aceitar Cristo, por intermédio daquele irmão, vai cair tudo na tua conta, na nossa conta. Até ele voltar, vai cair tudo na nossa conta. Porque aquele irmão poderia ganhar muitas pessoas para Cristo. E por causa de uma atitude minha, não é palavra minha, eles são da igreja. Alguém vai pagar a conta. E a conta da vida é alta. Prossigamos aqui, ó. Versículo 11. Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade de que possa ser perdoada. E hoje me lanças da face da terra. E da tua face me esconderei. E serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de... Tem alguém aí? Versículo 16. E habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Ó, e conheceu Caim a sua mulher. Peraí. E conheceu Caim, versículo 17 do capítulo 4. E conheceu Caim a sua mulher. Vamos lá. Adão. Vamos na lógica. Adão mais Eva. Qual foi o primeiro filho de Adão? Caim. Hã? Vamos lá para o texto. Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Olha o que diz. E conheceu Adão a Eva. Gente, pega essa palavra aqui. Sublinha essa palavra conheceu na sua Bíblia. A sua Bíblia está como? Está conheceu também?
Você está conhecendo, Gabriel está na sua, Diego. Capítulo 4, versículo 1. Pega essa palavra assim, ó, conheceu. Ó, conta assim, ó, conheceu. Aqui está bem explícito. Então Adão teve relação sexual com a sua mulher. É isso aí. É isso aí. Eu sou doente assim? Tá? Por isso ficou meio acanhado de ler, né? Porque a gente olha para isso aqui e se escandaliza. A gente olha para isso aí e se escandaliza. Só deixa eu falar rasgado aqui. Eu estava tentando achar Tá. conhecer algo relacionado. Tá. Porque olha só, você está tentando achar uma palavra para dar uma suavizada, né? É por isso que a Bíblia coloca assim, conheceu. Porque é um eufemismo para suavizar, para ninguém se escandalizar. Coabitou, né? Oi? Coabitou. Tem outra palavra que fugiu jogadamente também agora. Relacionou. Se relacionou, né? Mas tipo assim, quando a gente olha assim, ó, e conheceu Adão e Eva. Eles são marido e mulher. Quem não entende muito vai dizer assim, ó. Oi, sou Adão. Prazer. Não dá essa ideia? Só que aqui é um eufemismo para suavizar, porque os crentes poderiam se escandalizar, igual a tradução que está do pastor Alone. Só que pega isso aqui. A pessoa se escandaliza com uma palavra dessa aí na Bíblia, mas não se escandaliza com a borboleta dançando pelado na casa dele. Isso aí não se escandaliza não, né? Né? Então isso aqui, marca na sua Bíblia assim, essa palavra conheceu, na sua não precisa marcar não, Diego. Isso aí ela está bem rasgada. Mas a Gabriele coloca assim, isso aí é um eufemismo. Mas pode colocar também eufemismo. Tá? Para suavizar a palavra relação sexual. Tá? Isso é uma forma de suavizar. Tá? Acho que agora tudo faz sentido, tipo, sobre Caim conhecer essa mulher. Tipo, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Já pegou, você nem fala, já pegou. Já pegou. Quando a Bíblia vai dizer que Que mulher é essa? Que mulher é essa que Caim encontrou, gente? Tá entendendo? Agora o tudo faz profeta sentido. ele libera a palavra para Ana e vai dizer, e Eucana conheceu. Conheceu Ana. Aí é um eufemismo. Escreveu aí? Porque, ó, a Gabriela já pegou. Pegou também, Diego? Ó, se a gente olhar assim, Adão e Eva, qual é o primeiro filho? Abel. Vou botar aqui, Abel. E o outro? Aí bota o X aqui, as outras. O outro? Caim. Deixa eu só botar lá para ficar bonitinho, vai fazer coisinha bonitinha. Ó. E o outro? Fica vermelho. E o outro, Caim. Não teria sentido, tipo, ele conhecer uma mulher do nada. Do nada? Então Deus não criou só eles? Aí é onde que esses bobão falam de... Esse nome agora de Lilith. Ai, mano. Tô falando Bíblia, isso aqui é Bíblia. Olha só, olha que tremendo. No hebraico está assim, ó. E teve relação sexual Adão e Eva, sua mulher. E ela concebeu e teve Caim e disse: alcancei do Senhor um. Filho homem. Opa! Rapidinho, eu troquei a ordem aqui. Alcancei do Senhor o quê? Ué? Teria sentido se ela tivesse o primeiro filho, menino, assim, opa, alcancei agora um filho homem. Teria sentido? Não. Por quê? Quando Caim mata Abel, ele foge. No que ele foge, lá em Nod, ele vai conhecer uma mulher, ele vai casar, porque olha o que diz, no versículo de número 17. 17. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. Quando ele foi para Nod, que a seta está bem tortinho. A minha que tá coabitou agora. Agora coabitou aí. Isso aí, aqui também. Aí coabitou. Né? Por que está coabitou? Para poder olha que tremendo. Para poder a gente não pensar assim, que Caim chegou em Nod agora. Ele chegou em Nod agora e acabou de conhecer essa mulher lá. Entendeu? Só que há um espaço de tempo do versículo de número 16 para o versículo 17. Pegou? Ele já chegou lá, não tem nem como, né, gente? O cara chegou lá e pulou já na rede, não tem como, não tem lógica. Entendeu? Então tem um espaço do tempo
do versículo 16 e 17. Ele chegou em Nod, morou lá. E lá ele vai coabitar com essa mulher. Então, há um espaço de tempo, de semanas, de meses, eu não sei. Mas há um espaço de tempo. Então, quando a gente lê a Bíblia, precisa ter essa visão. Vamos continuar no próximo livro.